Tem muito barulho em torno do AMR26, mas o que realmente importa aqui não é o hype, é o contexto. Esse carro não é só mais um projeto de novo regulamento. Ele representa o primeiro Aston Martin totalmente moldado pelo Newey e o primeiro teste real de até onde esse novo ecossistema verde consegue ir. Só isso já faz dele um dos carros mais observados de 2026. O som do motor, que foi divulgado essa semana, ajuda a criar essa expectativa, claro. Não vai chegar perto de um V10, isso nem está em discussão, mas é limpo, agressivo e passa uma sensação de confiança. E quando uma equipe deixa o público ouvir a unidade de potência tão cedo, normalmente é porque não tem vergonha do que construiu. Isso não garante performance, mas indica que o projeto não nasceu defensivo. Só que parar no som é perder o ponto. O AMR26 chama a atenção porque ele nasce cercado de uma pergunta central. Até que ponto 2026 vai ser decidido pela aerodinâmica? E até que ponto vai ser decidido pelo motor? E essa dúvida não veio de fora, veio do próprio Newey. Ele já deixou claro, em entrevistas, que existe um risco real do novo regulamento virar um campeonato de motores, muito parecido com 2014. Não porque a aerodinâmica deixe de importar, mas porque o peso relativo dela pode ser menor. E quando o Newey diz isso, não é teoria, é experiência. Ele já viveu exatamente esse cenário no início da era híbrida, quando a Red Bull tinha um carro que de aerodinâmica era brilhante, mas era refém de um motor Renault muito abaixo da Mercedes. É aí que o AMR26 começa a ficar interessante, porque diferente daquele período, agora o parceiro é a Honda, e isso muda completamente a leitura do risco. Antes de entrar no motor, vale organizar o que é rumor e o que é fato. Nos bastidores, muito se falou sobre a filosofia aerodinâmica do carro ser extremamente forte. Isso não surpreende ninguém. Newey nunca entregou um projeto fraco nesse aspecto quando teve liberdade total. O contraponto desses rumores sempre foi o mesmo. A aerodinâmica é excelente, mas uma unidade de potência que talvez não esteja no mesmo nível da Mercedes. O problema é que esse discurso se contradiz com outras informações que vêm de fontes igualmente próximas do paddock. Há quem diga que, se existe um motor capaz de desafiar a Mercedes em 26, ele pode ser justamente o da Honda. E quando dois discursos opostos circulam ao mesmo tempo, normalmente é porque ninguém fora da fábrica tem certeza de nada, o que por si só já diz muito sobre o nível de sigilo do projeto. Esse sigilo, aliás, segue exatamente o padrão que a Red Bull tinha nos tempos de Newey. Mostrar o carro nunca significa mostrar o carro de verdade. Sempre havia soluções escondidas, conceitos que só apareciam quando o carro ia para a pista. E tudo indica que a Aston Martin vai repetir isso nos testes privados. O que veremos, inicialmente, dificilmente será o pacote completo. Por isso, aquele rumor de que o carro da Aston não aparecia em Barcelona sempre soou estranho. Não fazia sentido técnico, logístico ou esportivo. A unidade de potência já está instalada. Os testes são obrigatórios e nenhum time abriria mão de dados tão preciosos no começo de um regulamento completamente novo. Foi mais ruído do que informação. O que sabemos de fato começa pela abordagem de projeto. Newey revelou que o foco inicial não foi carroceria, asas ou superfícies externas, foi suspensão. E isso é um detalhe enorme. Quem acompanhou o início do regulamento atual sabe o quanto a suspensão deu vantagem à Red Bull em 22 e 23. Controle de plataforma, anti-dive, tudo isso permitiu explorar o assoalho melhor do que qualquer outro time. A Aston Martin construiu sua própria suspensão traseira, algo que poucas equipes fazem. Isso permite uma integração muito mais profunda com câmbio, chassi e conceito aerodinâmico. Não é uma área chamativa, mas é exatamente onde o Newey costuma ganhar tempo de volta sem ninguém perceber de imediato. Existem rumores sobre hack mais agressivo, conceitos que lembrariam um carro pré-2022, mas essa informação vem de fontes pouco confiáveis. O que importa é um método. O AMR26 pode ter sido pensado de dentro para fora, com a base mecânica definindo o resto do carro, e não o contrário. E antes de seguir, só um lembrete rápido. Quem curte Fórmula 1 e produtos ligados ao esporte pode dar uma olhada na Autofórmula. Usando o cupom MOTOR01, você ganha 10% de desconto. É coisa de fã para fã. Então, se você quiser garantir, o link está na descrição e no comentário fixado. Voltando ao ponto central. Toda essa discussão sobre aerodinâmica inevitavelmente leva ao motor. Porque se 2026 realmente pender para o lado das unidades de potência, é aí que o projeto da Aston Martin vai ser testado de verdade. E é exatamente isso que começa a separar expectativa vazia de análise concreta. Do lado da Honda, o discurso não soa como promessa vazia, e isso é o que mais chama a atenção.
O presidente da Honda deixou claro que a relação com o Newey é intensa, quase diária, com troca constante de ideias, sugestões e discordâncias. Não é uma parceria protocolar, é um projeto integrado desde o início. E isso faz diferença, principalmente em um regulamento onde motor, bateria e chassi precisam conversar o tempo todo. Quando o presidente da Honda afirma que estão à beira de algo especial em 26, o peso da frase vem do histórico. Essa é a mesma Honda que passou anos sendo subestimada, trabalhou em silêncio e terminou a era híbrida atual como referência em eficiência, principalmente no sistema elétrico. Ele mesmo admite que não dá para prever como os outros fabricantes vão reagir, mas deixa claro que o potencial de vitória existe. Não é discurso de marketing, é posicionamento técnico. E aí entra um ponto que muita gente ainda subestima: combustível. A Aramco não é apenas um patrocinador estampado no carro. Ela já fornece combustível sustentável para a Fórmula 2 e acumula dados reais sobre comportamento, eficiência e entrega de energia. Em 2026, o combustível deixa de ser coadjuvante e passa a ser parte ativa do desempenho da unidade de potência. Ter experiência prévia nesse campo pode gerar ganhos que não aparecem em comparações simples de potência. Isso se conecta diretamente com outro diferencial histórico da Honda: tecnologia de baterias. Eles fazem questão de enfatizar isso porque sabem onde já ganharam campeonatos. Na era atual, a Red Bull foi vários anos a referência absoluta em velocidade de reta, não apenas pelo motor a combustão, mas pela forma como a energia elétrica era armazenada e liberada. A diferença era visível. Quando o motor elétrico entrava em jogo, o carro disparava. Se a Honda repetir esse nível de excelência em 26, estamos falando de uma vantagem estrutural enorme. É justamente por isso que o temor do Newey faz sentido, mas não soa como desespero. Ele sabe que se o campeonato pender demais para o motor, a aerodinâmica sozinha não salva ninguém. Mas ele também sabe que está trabalhando com uma fabricante que já provou que entende esse jogo. A diferença entre a Honda de agora e a Renault de 2014 é brutal. Mesmo assim, ainda existem dúvidas. Novo regulamento sempre amplifica erros. Um detalhe mal interpretado pode custar meses de desenvolvimento. E em 2026, cada atualização vai valer muito mais do que meio décimo. Estamos falando de ganhos que podem chegar a meio segundo, ou até mais se o caminho estiver errado. Por isso, a forma como a Aston Martin vai reagir ao que aparecer nas primeiras corridas será decisiva. Fernando Alonso entra nesse contexto de forma quase silenciosa, mas extremamente relevante. As novas unidades de potência exigem muito mais gerenciamento por parte do piloto. Quando usar energia, quando poupar, onde atacar, onde defender. Toto Wolff deixou claro que pilotos tecnicamente mais envolvidos, especialmente no simulador, podem extrair vantagens reais. Não é só pé no fundo. Alonso é exatamente esse perfil. Ele já atravessou várias eras da Fórmula 1. Já se adaptou a regulamentos completamente diferentes e sempre se destacou pela leitura técnica do carro. Ver ele passando o dia inteiro no simulador não garante nada, mas indica comprometimento total em entender cada detalhe desse novo sistema. Em um regulamento tão sensível, isso pode fazer diferença. Isso não significa que o MR26 vai entrar como favorito ao título. Essa expectativa não faz sentido. As dúvidas ainda são grandes demais, mas existe uma diferença clara entre não ser favorito e ser irrelevante. E tudo indica que a Aston Martin está muito longe de ser irrelevante em 2026. O cenário mais realista aponta para um carro capaz de vencer corridas, de aproveitar oportunidades e de estar constantemente no grupo da frente quando as coisas se alinham. Se o motor Honda entregar o que promete e se a base aerodinâmica do Newey fizer o que sempre fez, esse projeto pode incomodar muita gente. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Em poucas semanas teremos dados reais de pista e aí muita narrativa vai cair por terra. Mas se existe um projeto que merece atenção sem cair em hype exagerado, é o da Aston Martin. Porque quando engenharia de alto nível, uma unidade de potência competitiva e um piloto experiente se encontram, o resultado raramente é neutro. 2026 não vai perdoar projetos mal executados, e a Aston Martin parece, no mínimo, ter entendido isso desde o primeiro dia. Galera, eu sei que muitos que me acompanham aqui sonham em viver da internet, principalmente criando um canal no YouTube. E pensando nisso, no link da descrição e no comentário fixado, junto com o link da Auto Fórmula, eu vou deixar o link do curso do Lucas, do YouTube Sem Mimimi, que foi o curso que eu fiz para viver do YouTube hoje. Hoje eu tiro uma renda bem legal aqui desse canal e de outros canais que eu tenho aqui na plataforma, e você também pode aprender a fazer isso. Então, se tu tiver interesse, eu vou deixar meu link de afiliado. Tu também vai estar ajudando o canal, além de aprender uma nova habilidade que pode trazer muitos rendimentos no futuro. E se você quiser entender quais as expectativas e o que se projeta para cada equipe em 2026, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor.
Valeu, galera!